Boa noite. Meu nome é Epaminondas e vou levá-los pelo mundo da imaginação sem fim. O conto de hoje é de uma seguidora que mora no Japão, mas que também já foi moradora de Guarulhos. Seu nome é Lindalva, atualmente ela reside em Miequém, mas era moradora do bairro do Carmelo em Guarulhos. Ela conta que o fato ocorreu nos 2 primeiros anos que chegou lá. E que ela nunca esqueceu, pois foi a primeira experiência de várias. A partir de agora, vou narrar a história que ela nos enviou. Fantasmas do Japão. Boa noite, Epaminondas. E a todos que seguem o canal. Minha história não é muito longa, mas é medonha. Eu era recém-casada, e assim que saiu o visto, nos mandamos para o Japão. Já digo de antemão, que antes do primeiro ocorrido, até os demais. Meu marido não acreditava nessas coisas, mas depois de alguns anos vivendo aqui, ele passou a acreditar. Já estávamos há alguns meses trabalhando em uma fábrica de bentoyá em Gumaquém. E estávamos ganhando muito pouco. Então decidimos ir atrás de outro emprego em outro lugar. Logo, fomos para Miequém, província de Nagoya. Conseguimos emprego em uma fábrica de pintura de para-choques de carros, e passamos a ganhar muito mais. Fomos morar no primeiro andar de um prédio, cujo apartamento era muito bonitinho, perto da praia, 2 quartinhos lindos com sacada de alumínio, com tatame novinho, uma banheira extremamente aconchegante, os móveis da cozinha tinham sido recém-trocados e eram novinhos, assim como a pintura e papéis de parede novos, impecáveis. De cara, eu amei o apartamento. E não demorou muito para nos acomodarmos. Mas ao cair a noite, a cozinha e a área de lavanderia enchiam de baratas. Sabe aquelas baratinhas pequenininhas? Se entrássemos para o quarto não abríamos mais a porta para a cozinha pois enchia de baratinhas. E isso nos causava nojo e indignação. E por mais que eu mantivesse a cozinha limpíssima, e sem louça na pia, lá estavam elas. Então pedi para meu marido comprar aquelas toquinhas com veneno para matar as baratas. Mas as toquinhas mais pareciam um motel de baratas, pois elas entravam por um lado e já saíam se reproduzindo pelo outro. Nada funcionava. Compramos tudo quanto foi tipo de veneno e nada. Elas não iam embora, eram persistentes. Pedimos providências ao síndico, e ele mandou detetizar nosso apartamento, mas após 7 dias, lá estavam elas novamente, e parecia que agora elas vieram em dobro, o número de baratas parecia ter dobrado. Perguntamos a alguns vizinhos se no apato deles ocorria o mesmo, e eles nos disseram que não, que as baratinhas apareciam só em nosso apartamento. Apesar das baratas eu amava aquele apartamento. E adorava a banheira, adorava relaxar na banheira que logo enchi de velas aromáticas e shampoos para fazer bolhas, dignas de filmes de Hollywood. Antes de me casar eu tive um filho de outro relacionamento e o levei para o Japão também. Meu marido e meu filho sempre se deram bem e ele o chama de pai. Então certa noite, meu marido e filho foram no mercado e me deixaram sozinho em casa, e eu fiquei no meu lugar preferido. A banheira, que tratei de encher de velas aromáticas para relaxar. Mas, passei a me sentir observada. Parecia que havia mais alguém dentro do banheiro. Cheguei a segurar a minha respiração, para tentar identificar de onde vinha o barulho que parecia uma segunda respiração. Mas não consegui achar, e realmente parecia uma outra respiração que não era a minha. Fiquei incomodada com a situação e saí da banheira, antes mesmo de meu marido e filho chegarem. Nós vivíamos uma rotina bem puxada. Trabalhávamos nessa fábrica automotiva que é bem conhecida inclusive no Brasil. Eu, no setor de cobertura de partes dos para-choques que não seriam pintados. E meu marido, com o setor de pintura. O setor que meu marido trabalhava, atuava uma semana em período noturno, e na outra semana no período diurno. Nessa fábrica, chegamos a trabalhar durante 14 horas seguidas. E apesar de trabalharmos muito, já estávamos habituados e não sentíamos mais tanto o impacto do cansaço. Mas, era só chegar em casa, que sentíamos um cansaço excessivo, parecia que estávamos sendo sugados. Até chegarmos em casa, estava tudo bem, vinhamos conversando dentro do carro,
buscávamos meu filho na babá, e às vezes até passávamos em algum fast food para comprar uma comida rápida, mas quando chegávamos em casa era só colocar o pé na cozinha, que mal conseguíamos nos arrastar para o banheiro para tomar um banho, ou comer. Em uma dessas semanas que ele foi trabalhar à noite, coloquei meu filho para dormir. Meu marido já tinha saído para o trabalho, eu deitei e fiquei assistindo televisão. Não peguei no sono, pois mandei uma mensagem para meu marido, que na volta passasse em um mercado e trouxesse pão e leite. Era véspera de fim de semana, e eu não trabalharia no outro dia e nem ele. Então, mandei a mensagem, e assim que coloquei meu celular na mesinha, senti alguém sentar na cama. E pensei que algo tinha acontecido e ele havia voltado para casa. Coloquei a mão para trás e disse: Você voltou, o que houve? Mas não senti ninguém na cama. Olhei para trás e não tinha ninguém. Gelei. Sabe quando você sente aquele arrepio na espinha que te faz sentir até mal-estar? Pois é, foi isso que eu senti. Não desliguei a televisão porque fiquei com medo de ficar no escuro. Mas, levantei, peguei meu filho e coloquei ele em minha cama para dormir abraçadinha com ele. No outro dia, quando meu marido chegou, tomou um banho e deitou para dormir. Mas dessa vez, não só senti, como também o vi deitar ao meu lado. Nos abraçamos e dormimos. Não contei nada para ele, pois ele não acreditava na época, então dormi e fiquei aliviada de tê-lo novamente em casa. Não sentimos, nem escutamos a chuva cair. Mas, das 10 da manhã em diante caiu uma chuva torrencial. E por volta da 1 da tarde, fomos acordados por um estrondo imenso. Foi um raio, mas quem mora ou já morou no Japão sabe que o maior medo que passamos é de terremoto. Então, quando acordei com o barulho do raio, achei que um terremoto estava derrubando o prédio. Mas, logo conseguimos acordar direito e perceber que tinha sido um raio muito próximo ao nosso apartamento. Aproveitamos que tínhamos sido acordados e ficamos na cama assistindo televisão. Então minha sogra nos ligou e ficou conversando com meu marido. E de repente, nossa paz foi interrompida, quando nós três, eu, meu marido e meu filho, vimos passar no quarto do meu filho um espectro translúcido de uma mulher com um vestido, entrando dentro do guarda-roupa. Para que entendam melhor, tinha uma porta de correr no meu quarto, que dava acesso ao quarto do meu filho. A porta estava aberta e a minha cama ficava de frente para essa porta. Então conseguimos ver esse fantasma, passando no meio do quarto do meu filho, entrando dentro do guarda-roupas. Meu marido chegou a parar de falar com a mãe no telefone, enquanto observava a garota fantasma, caminhando lentamente. Eu vi e fiquei chocada, me encolhendo toda na cama. Meu marido então disse para a mãe: Mãe, aconteceu uma coisa aqui. Depois eu te ligo. Ele ficou olhando para mim, calado e de boca aberta como se quisesse que eu lhe desse alguma resposta. Mas eu apenas me encolhia, enquanto meu filho me abraçava dizendo: Mamãe, eu não quero mais dormir no meu quarto. Eu não quero mais ir para lá, por favor. Eu e meu filho ficamos na cama, e meu marido foi até o quarto do meu filho, acho que para procurar alguma coisa, achando que estávamos tentando lhe pregar uma peça. Ele procurou, foi até a sacada lá fora, depois entrou, olhou dentro do guarda-roupa. Voltou para nosso quarto e perguntou: Isso foi de verdade? Não foi nenhuma brincadeira de vocês? Acho que foi, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou tão assustada quanto você. Aquele fantasma andou por toda a extensão do quarto e entrou no guarda-roupas, e foi surreal. Ficamos ali, com medo, acuados, e sem saber se deveríamos sair dali, ou se ela apareceria novamente. Era um misto de curiosidade e medo. Não sabíamos o que pensar, não sabíamos o que fazer. E tampouco sabíamos se ela iria voltar. Mas com certeza, a aparição dessa mulher explicava muitas sensações que sentíamos naquela casa. O que ajudou um pouco a quebrar o gelo naquele dia foi a chegada de meu cunhado para irmos ao boliche. Mas mesmo assim, ficávamos lembrando o tempo todo do que tinha acontecido. Chegamos a contar para meu cunhado, que riu, mas ficou curioso. E quando chegarmos em casa? Como vai ser? Não vou colocar o Gustavo para dormir no quarto dele.
Não podíamos ficar na rua o dia inteiro, então tivemos que voltar para casa. E apesar de estarmos com bastante medo, voltamos. E nos dias subsequentes, tudo transcorreu normalmente, e a aparição não se apresentou mais. Entretanto, a sensação de estarmos sendo observados era constante. Então, em um final de semana, encontrei na frente do meu apartamento a vizinha que também era brasileira. Seu marido estava lavando o carro e ela o estava ajudando. Conversamos um pouco sobre assuntos aleatórios. Escola das crianças, trabalho, e de repente ela me perguntou: Desculpe perguntar, vizinha, mas quanto você paga de aluguel? Eu pago 25 mil. Acredito que nosso apartamento seja igual ao seu, mas pagamos 45. Nossa, por que será? Será que o problema seriam as baratinhas? Talvez o imóvel seja mais barato, porque deve haver algum ninho delas em algum lugar que ninguém conseguiu encontrar ainda. Vizinha, eu não queria comentar, mas antes de vocês se mudarem para esse apartamento, a antiga vizinha, uma moça chinesa que morava aí, deu cabo da própria vida aí dentro, e só foram encontrá-la um mês depois por causa do cheiro. Fiquei chocada. Então estava explicado todo o mistério do apartamento, e eu tive a certeza de que eu deveria sair de lá o quanto antes. Meu marido estava conversando com o marido da vizinha, alheio ao que estávamos falando. Eles até estavam tomando uma cervejinha. Mas me senti tão incomodada que falei: Gente, o papo está muito bom, mas... Vamos, marido, vamos entrar? Precisamos começar a preparar a janta. Meu marido já percebeu que tinha alguma coisa no ar, e concordou. Entramos e fomos para nosso quarto. Sentei na cama, e comecei a contar para ele o que a vizinha havia me contado. Bem, isso explica muita coisa. Mário, eu não quero mais morar aqui. Eu não tenho psicológico para dividir uma casa tão pequena com um espírito que vai persistir em ficar e vai nos assombrar. Eu não sei lidar com isso. Então ela estava aqui primeiro, nós chegamos depois. Vamos embora. Meu marido concordou. Então passamos a procurar outro apartamento, que atendesse nossas necessidades. Achamos um apartamento muito bonitinho e confortável em um outro bairro próximo dali. E desde que entramos nesse apartamento senti paz. Raramente aparece uma barata ou algum bichinho, e o melhor, não nos sentimos observados. A casa é uma paz. Vivemos em paz. Sei que o mundo espiritual existe, e que eles estão o tempo todo em movimento dentro ou fora de nossos lares. Mas, essa moça carregava consigo muito sofrimento e tristezas. E talvez, por precisar de ajuda, ou por puro desespero mesmo, estava se manifestando e começando a afetar nossas vidas. E nós não sabíamos lidar com isso. Aqui no Japão, parece que o índice de casos sobrenaturais é estrondoso, é muito grande. Depois desse que ocorreu conosco no apartamento, eu tive vários outros dentro da fábrica onde trabalho atualmente. Temos muitos relatos, de pessoas amigas que vivenciaram experiências sobrenaturais, desde as mais simples até as mais aterrorizantes. Enviarei depois, os relatos de uma conhecida que mora em Fukushima onde ocorreu o terremoto. Mas isso ficará para um próximo conto. Agradeço a oportunidade de contar a minha história. Um grande abraço a todos. O mundo espiritual se manifesta de diversas maneiras, e está o tempo todo ao nosso redor. Mas devemos ter consciência de que correr dele é impossível. Agradeço imensamente a todos que têm nos dado uma chance. E se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações. Dessa forma, o YouTube entenderá que gosta desse tipo de conteúdo e lhe notificará a cada novo vídeo que publicarmos. Compartilhe o vídeo com quem gosta do mesmo assunto, ajude-nos a difundir o canal. Se você também tiver uma história que deseja compartilhar conosco, envie para contos@contosdameia-noite.com.br. Acesse nosso blog www.contosdameia-noite.com.br. YouTube
Contos da Meia-Noite. Traço 0 hora. Spotify. Contos da Meia-Noite. E TikTok. Contos da Meia-Noite. 00. Aguardamos vocês na próxima semana em mais um Contos da Meia-Noite.